Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia. Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo ótimo. Eu sou a professora Daiane, do primeiro ano do Sistema Municipal de Ensino de Itapetininga. E hoje nós teremos aula de matemática. E para a aula de hoje, nós iremos usar o livro de matemática do Sistema SESI de Ensino. E eu quero que todos vocês peguem o livro e abram na página 38. Como é mesmo a página 38? Muito bem, o 3 e o 8. E eu farei a leitura da atividade 7. Me acompanhem. Você conhece o jogo da memória? O objetivo desse jogo é formar pares de cartas iguais. Jogo da memória. Material necessário: 24 cartas com figuras geométricas. Número de jogadores: de 2 a 4. Como jogar? Destaque as cartas do encarte 5. Misture bem todas as cartas. Organize-as na mesa com a imagem virada para baixo. Na sua vez, cada jogador vira 2 cartas. Se as figuras nelas forem iguais, ele pega essas cartas e joga novamente. Se as figuras forem diferentes, o jogador devolve as cartas para a mesa com as imagens viradas para baixo, na posição em que estavam. É a vez de o próximo colega jogar. O jogo termina quando todos os pares de cartas forem descobertos. Vence quem tiver mais pares de cartas. Dica: organize as cartas sobre a mesa em fileiras e colunas. Fica mais fácil memorizar as posições delas. Então, crianças, na aula de hoje eu irei ensiná-los a jogar o jogo da memória. Mas eu quero que vocês prestem muita atenção, porque hoje eu irei jogar aqui, sozinha. Lá nas instruções, pede para ter 2 ou 4 jogadores. Mas como eu não tenho ninguém, eu conto com a participação de todos vocês. E sabe por que eu quero que todos prestem muita atenção? Porque depois vocês realizarão o jogo aí, na casa de vocês, junto aos seus familiares. Então vamos lá? Vamos jogar? Mas antes, eu vou apresentar para vocês as peças do nosso jogo da memória, que estão lá no encarte 5, no livro SESI de Ensino de Matemática. Crianças, olhem as cartas. Todas elas são formadas por formas geométricas. Vocês estão vendo? Olhem a primeira carta. Nós temos um triângulo e um quadrado. E observem as demais cartas. Todas elas têm formas geométricas. Então agora nós iremos jogar. Prestem atenção que o jogo vai começar. Aqui estão as cartinhas do jogo da memória. Irei virar uma carta. Vou escolher essa. E a próxima? Elas são iguais? Será que formou um parzinho? Não, eu errei. Essa? Vamos ver aqui. Elas formaram um parzinho? Não, novamente eu errei.
Aqui e aqui. Não consegui novamente. Será que eu vou conseguir encontrar um parzinho? Parece que eu já virei. Será que está aqui? Não. Vamos para mais uma. Vou escolher esta cartinha e aqui. Ah, olhem só, a mesma imagem. Então, eu consegui formar um parzinho. Vamos lá para mais uma? Vou escolher aqui e aqui. Não consegui. Mais uma. Esta cartinha. E essa cartinha. Consegui mais um parzinho. Esta cartinha e essa cartinha. Consegui mais um parzinho. Será que eu consigo mais? Vamos lá, me ajudem. Aqui e aqui. Consegui mais um parzinho. Aqui e aqui. Não consegui. Vamos lá, mais uma. Aqui e aqui. Não consegui. Vamos novamente. Aqui. Agora eu sei. Aqui. Consegui mais um parzinho. Vamos lá? Dá tempo de mais uma jogada. Aqui. E aqui. Não consegui. Aqui. E essa cartinha. Não consegui. Será que eu consigo mais uma? Aqui e aqui. Consegui mais um parzinho. Vamos lá. Esta cartinha. E esta cartinha? Não consegui. Então vamos lá. Esta cartinha. E esta cartinha? Não consegui. De novo. Esta cartinha e esta. Não consegui. Esta cartinha e essa cartinha. Não consegui novamente. Mais uma. Esta e esta cartinha. Consegui mais um par. Crianças, vamos contar quantos pares a professora conseguiu organizar aqui e encontrar as cartinhas? Vamos lá? Vamos aqui. 1 par, 2 pares, 3, 4, 5 pares, 6 e 7. 7 pares. 7 pares a professora conseguiu. E quantas cartas nós conseguimos virar? Vamos contar todas que nós conseguimos virar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. E esse foi o nosso jogo. Crianças, vocês também podem realizar esse jogo em casa junto aos familiares. Não esqueçam, as cartas estão lá no encarte 5. E como tarefa, vocês deverão realizar o jogo. Primeiro, recortar as cartinhas e convidar um familiar para participar. Tire uma foto desse momento que será muito divertido e envie para a professora. Um beijo e continuem se cuidando. Até a próxima aula. Bom dia, sou a professora Manuele Silvério. Esta semana voltaremos com as aulas de matemática, realizando as atividades do livro SESI. Já estão com ele aí em mãos? Lápis também, hein? Então, pega o livro, abra na página 33 e olha só.
Hoje, a atividade de hoje vai ser esta, mas antes de a gente chegar aqui, vamos retomar um pouquinho tudo o que a gente viu. Sabe por quê? Hoje a gente encerra a unidade 2 e a gente aprendeu muita coisa sobre contagem. Vamos lembrar algumas coisinhas? Lá na página 20 do livro tinha uma quadra de escola. Olha só, e lá, números para contar, foi quando a gente começou a nossa unidade. Então, nesse dia aqui, nós vimos que os números servem para os pontos do jogo, para contar os degraus, para ver a quantidade de figurinhas, saber quantos dias faltam no mês. Vocês se lembram? Nós fizemos várias contagens. E o que mais? Aí a gente foi virando aí o livro, a gente viu lá na loja do seu João. Vocês lembram que a gente ajudou o seu João na contagem dos doces? A Laura tinha comprado doces, vocês lembram que a gente ajudou ela também? Aí a gente foi ajudar o seu João com os saquinhos de doces que eram de 10 em 10. Nisso a gente já estava aprendendo a contar de 2 em 2, de 5 em 5, chegamos de 10 em 10, contamos as paçoquinhas do aniversário que estavam todas em caixas de 10. Se lembram disso? E o que mais que a gente viu? Vamos retomar? Olha só, ajudamos o Rafael a contar os degraus de 2 em 2, que ele havia dito que sempre ele subia de 2 em 2 contando assim. E a gente terminou a contagem para ele. E o que mais? Teve coisas mais legais ainda. A gente foi lá pro aquário. Lembra do aquário que o Rafael trouxe várias informações contando sobre os peixes? A gente fez contagem também de 5 em 5, de 2 em 2, contamos de 1 em 1. Foi muita aprendizagem. Depois do aquário, a gente contou os pares de pinguim. Aprendemos que par é sempre de 2 em 2. Se lembram disso? Fizemos essa contagem, contamos várias vezes os pares de pinguim. Mais alguma coisa? Eu estou olhando o meu livro aqui, ó. E daí? Ajudamos o Bruno e o Pedro na contagem dos carrinhos. E vocês lembram como foi difícil ajudar o Bruno na contagem? Porque os carrinhos estavam todos lá embaralhados. E ao ajudar o Pedro, a gente viu que foi mais fácil, porque a gente, como ele havia organizado em fileiras, a gente só circulou os grupinhos e contou, facilitando para a gente, né? E para o Pedro também. E o que mais que a gente viu nessa unidade? Depois, a gente finalizou aqui a contagem dos amigos, do Bruno, do Pedro, do Caio e do Lucas. Do Bruno a gente contou de 2 em 2, do Pedro de 3 em 3, do Caio de 5 em 5 e do Lucas de 10 em 10. Viu quanta coisa a gente aprendeu? E daí, para a aula de hoje, para encerrar essa unidade, o que aprendi sobre? Olha só, eu vou ler o que está aí na página 33. Rafael estava ajudando seu primo Pedro a contar sua coleção de carrinhos. Eles contavam de 1 em 1, mas como eram muitos, sempre se perdiam e recomeçavam a contagem. É assim mesmo que acontece, né? Explique aos seus colegas e à professora de que outra maneira Rafael e Pedro poderiam contar. Então, olha só, gente, tá todo bagunçado. Realmente a gente acaba se perdendo, né? Se for contar de 1 em 1, a gente pode até estar riscando, separando, mas além de demorar, a gente acaba perdendo tudo. Então, qual um outro jeito fácil aí que a gente aprendeu em todas essas aulas dessa unidade? Muito bem, a gente aprendeu a fazer grupinhos, né? Agrupamentos. E como que a gente pode utilizar aqui hoje? Para ser bem rápido, o que vocês acham? Isso mesmo, boa ideia. Vamos fazer de 10 em 10? Vamos contar? Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou contar os carrinhos de 10 em 10 e circular. Combinado? Então,
vamos lá, façam aí no de vocês também, riscando o carrinho e depois circulando. Olha só, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E circula. Já fizeram? Então, vamos para mais 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Circula, ó. Mais aqui, mais 10. Vamos de novo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 carrinhos, olha só. Mais 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Circula mais 10. Olha só, todos os círculos aqui estão grupinhos de 10. Dá para fazer mais, né? Olha quantos ainda tem. Então, vamos fazer mais círculos de 10, grupinhos. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Circula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Circula. Mais 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Circula. Dá para circular mais 10? Ah, dá sim. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Circula. E agora? Aqui. Quantos carrinhos tem? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5. Dá para circular formando grupinhos de 10? Não mais, né? Então, quantos grupões aqui de 10 a gente fez? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 grupos de 10. Quanto dá isso? Vamos contar de 10 em 10? Olha só. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 carrinhos mais 1, 2, 3, 4, 5. Quanto que é 80 mais 5? Muito bem, 85. E como que eu faço esse número? Vamos ver? Vocês sabem? Se souberem, já escrevam aí embaixo no pezinho aí do Pedro. Fizeram? Vamos ver? Como que é o número 85? Olha só, acertaram? Muito bem! E eu encerro esta unidade, encerro a nossa aula aqui com um super beijo para vocês. Olá, crianças! Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu sou a professora Aline Freitas, do 3º ano, do Sistema Municipal de Ensino de Itapetininga. Esta semana nós vamos dar início às aulas de matemática. Estão preparados? Mas antes, vamos relembrar o que vimos nas aulas anteriores. Então, vamos lá! Nós vimos, em matemática, atividades no livro SESI de matemática. Então, nós utilizamos este livro, né, que vocês estão com ele em casa, na unidade 1. E nesta unidade, nós trabalhamos com quadro numérico. Então, vamos relembrar a organização desse quadro? Eles são organizados em linhas e colunas. Lembraram? Mas o que é linha, professor? O que é coluna? A linha é esses quadrinhos, um ao lado do outro. No quadro numérico que estudamos, a linha aumentava de 10 em 10, lembram? Então, ó, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. E a coluna são esses quadrinhos um abaixo do outro, que aumentavam nos quadros numéricos que estudamos de 100 em 100. 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000.
Hoje eu trouxe alguns numerais para que possamos estudar esses numerais deste quadro que estudamos na semana passada. Mas vocês vão fazer junto comigo. Por isso, peguem o caderno, lápis e borracha e coloquem a data de hoje. Eu vou dar um tempinho para vocês se organizarem. E aí, crianças, já se organizaram? Vamos lá? Vocês podem colocar esses numerais um do ladinho do outro, tá bom? Vamos lá, então. Primeiro numeral, 170. Marcaram aí? Segundo numeral, 710. Muito bem. Próximo, 970. E o outro, 1090. Muito bem, marcaram todos aí? Agora me respondam. Esses numerais estão organizados em ordem crescente ou decrescente? Vocês se lembram o que é ordem crescente e decrescente? Ordem crescente é do menor para o maior. E ordem decrescente é do maior para o menor. Vamos ver? Olhem lá. Então, esses numerais estão na ordem crescente. Podem anotar aí também no seu caderno. Muito bem. Pessoal, nós vamos estudar esses numerais. Mas para isso, eu trouxe para vocês um material que eu tenho certeza que vocês já viram na escola. É o material dourado, lembram? Ele é formado de unidades, então nós temos aqui unidades, dezenas, eles servem para contar quantidades. Lembram do cubinho? Ele representa uma unidade. Lembram? Aqui nós temos a dezena. É a barrinha que representa uma dezena ou 10 unidades. Depois nós temos a placa, que representam 100 unidades ou uma centena. E depois o cubo, que representam 1000 unidades ou uma unidade de milhar. Lembraram? Muito bem. Então vamos agora para o nosso quadro de ordens. Para isso, nós vamos utilizar o numeral 170. Vamos lá? No quadro de ordens, o numeral 170 está distribuído da seguinte forma. Então, nós temos na unidade 0 unidades, na dezena o algarismo 7, que representa 7 dezenas, e na centena nós temos o algarismo 1, que representa uma centena. Então vamos lá, 0 unidades e 7 dezenas e uma centena. Na ordem da unidade nós temos 0 unidades. Agora, e na ordem da dezena? Quantas unidades tem em 7 dezenas? E aí, crianças, vocês sabem me responder? Vamos fazer a contagem com o material dourado? Vamos lá? Então, nós temos aqui, lembrando que para formar uma barrinha, nós precisamos de 10 cubinhos, ou seja, 10 unidades. Então, vamos contar de 10 em 10 até chegar no 70? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Muito bem. Vamos lá na lousa agora? Olhem lá. 10, 20, 30,
40, 50, 60, 70. Então, nós temos aqui 70 unidades ou 7 dezenas. 7 dezenas é igual a 70 unidades. Muito bem, crianças. E na ordem da centena, quantas unidades temos? Vocês se lembram que a placa representa 100 unidades ou uma centena? Vamos fazer a contagem? Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, os cubinhos, eles formam uma barrinha que é igual a uma dezena. Então, nós vamos contar de 10 em 10 para ver quantas unidades temos em uma centena. Vamos lá? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Nós temos uma centena, que é igual a 100 unidades. Na ordem da centena, uma centena é igual a 100 unidades. Vamos decompor esse número, então. 0 mais 7 dezenas, que é igual a 70 unidades, mais uma centena, que é igual a 100 unidades. Então, aqui, crianças, eu tenho o número 170. Nós decompomos em unidades. Combinado? Então, faça essa decomposição do numeral 70, do numeral 170, aí na sua casa também, no seu caderno. E na próxima aula, nós vamos rever outros numerais. E eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, um forte abraço e até a próxima aula. Bom dia, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vocês estão se cuidando? Eu estou. Não se esqueçam, hein? Estamos em pandemia ainda. Bom, essa semana nós trabalharemos matemática. Antes, sou a professora Natália, trabalho no Sistema Municipal de Ensino de Itapetininga. Estamos trabalhando matemática. Vocês se lembram das aulas anteriores? Vamos lá. Peguem o livro de vocês do SESI de Matemática e abram lá na página 160. Nós estamos trabalhando a unidade 7, figuras tridimensionais e planificações. Vamos relembrar? Tridimensionais vem da palavra tri, vem de 3 dimensões. A largura, a altura e comprimento, 3 dimensões. Planificações são aquelas caixas, esses sólidos desmontados, né? Planos. Isso a gente chama de planificação. Lembram? Bom, vocês estão lembrados das nossas últimas aulas, dos assuntos, das atividades que nós fizemos? Vamos relembrá-las. Nós estamos trabalhando os sólidos geométricos, né? Os formatos bidimensionais e os tridimensionais. Vamos relembrar. Lembram da caixa? A gente falou bastante sobre caixas, né? E olha só, dá para perceber aqui nessa caixa as 3 dimensões: altura, largura e comprimento. Por isso nós chamamos de tridimensional. E a caixa desmontada, plana, como essa daqui, que também podemos observar os mesmos comprimentos. Comprimento, largura e altura, as 3 dimensões, ou seja, tridimensional. Esse desenho representa um prisma da base pentagonal, como este daqui. Se lembram? Nós estudamos ele na atividade 3 da apostila de vocês aí do SESI, do livro do SESI. Letra A. Quantas faces não podem ser vistas nesse desenho? Vocês lembram dessa atividade?
o desenho, ele está mais ou menos assim, né? E daria para ver esta face, esta e essa. Vamos ver aqui? Ó, essa é a que dá para ver. Agora observem as que não dá para ver. Aqui ela está transparente, ó. Uma face, 2, 3, 4. São 4 faces que a gente não consegue ver. Se a gente observar por esse sólido, observem aqui, ó. 1, 2, 3 que a gente consegue ver. Mas na atividade pergunta que a gente não consegue. Então lembra que a professora segurou aqui, ó, os 3 que a gente consegue. E observem, ó, 1 a gente não consegue, 2, 3 e a base de baixo, 4, tá? Que é aqui que a gente mostrou nessa imagem. E aí a resposta, né, do prisma base pentagonal, 4 faces que a gente não consegue visualizar. Ok? Lembraram dessa atividade? Tem mais uma, letra B. Que forma tem essas faces aqui? Ó? Observem, essa daqui é um pentágono, né? Ele tem 5 pontas. E as faces laterais são retângulos. Então, observem ali, ó, forma de retângulo e pentágono. Vocês responderam aí, já relembraram a atividade? Agora, vamos relembrar um pouquinho as caixas, né? Os formatos diferentes que imitam os sólidos geométricos, né? Observem os modelos diferentes de caixas ali. Com formatos diferentes, as suas faces, né? E agora a gente vai ver as planificações delas, ou seja, elas abertas, elas planas, desmontadas. Ó, observem essa caixa aqui. Ó, a base dela de cima é um hexágono. Olha só ele desmontado aqui, planificado, o hexágono. E olha só as paredes, as faces dela. Então vamos contar quantas faces tem no total, contando com a base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 faces, né? Contando já com as 2 bases. Olha só essa caixa de xarope aí. Aqui a gente está usando essa caixa como exemplo, mas existem muitas, né, e muitas outros modelos de caixa. Olha só, vamos contar as faces delas? Antes da gente contar, observem que nesta planificação a base é quadrada, né? São 2 bases, ou seja, o apoio, né? Ou a tampinha, vamos dizer assim. E as faces dele, olha só, vamos lá contar. São um quadrado, né? 2 retângulos, 3, 4, 5. São 4 retângulos e 2 quadrados. Tá? Esse é composto, esse paralelepípedo, que é essa caixa aí, que imita um paralelepípedo como esse daqui, só que de base quadrada. E aí tem essa caixa de creme dental. Lembra que a gente desmontou uma caixa de creme dental? Que existem várias formas de planificar uma caixa, a mesma caixa? Vocês se lembram? Então, observem essa daqui, essa maneira aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. São 6 faces. 2 são quadradas nessa caixa aqui, né? E 4 retângulos. Observem essa planificação aqui da caixa de panetone. Lógico que existem muitas outras caixas de panetone de formatos diferentes, mas nós estamos usando essa daqui como exemplo. Observem que todas elas são quadradas, ou seja, essa caixa aqui, ela está imitando um sólido geométrico chamado cubo. Então, as suas faces são todas quadradas. Vamos contar quantas faces tem? Quantos quadrados tem? 6. 6 quadrados. E aí tem essa caixa e a planificação dela também, que é um prisma de base triangular. Observem aqui, ó, o triângulo e o outro triângulo, que são as bases, né? Ou seja, onde apoia. E observem também as suas faces, os seus lados ali. Então, são 4, 5 lados, 5 faces, contando já com as 2 bases triangular. E agora, olha só, a caixa e o sólido geométrico, né? A caixa e o sólido que representa, ele transparente. Vocês observaram?
Bom, amanhã tem mais. Hoje a gente fez uma revisão e amanhã a gente vai continuar essa atividade. Não esqueçam de manter o livro de vocês aí junto com vocês na próxima aula. Um beijo e fiquem com Deus. Bom dia, turminha do 5º ano. E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu estava com saudades de vocês. Preparados? Porque essa é a nossa semana da matemática. Nós vamos ver, rever alguns conteúdos. E vamos começar por esse aqui, olha só. Os prismas e pirâmides. Olha só. Quando a gente estuda prismas e pirâmides na sua forma espacial planificada, vamos deixar bem claro que a forma espacial nada tem a ver aí com os foguetes, com os planetas. Não, eles são espaciais porque eles ocupam o espaço. Ou seja, nós tiramos da forma planificada e o colocamos na forma espacial tridimensional, tá bom? Olha só, as figuras espaciais, elas não são planas, não é? Elas ocupam um espaço. E aí nós vamos ver uma coisa muito importante, olha só, sobre os polígonos. A gente já sabe que toda forma geométrica, ela tem em sua base um polígono. E quais são eles, professora? Esses aqui, ó. Vamos ler comigo? Nós temos triângulo, o quadrado, a base pode ser o pentágono, o hexágono, pode ser o heptágono, o octógono, o eneágono ou o decágono. Olha só que legal! Todas as formas geométricas podem aparecer em sua base um desses polígonos. Ah, para aí! Por que será que a professora colocou aí? As figuras espaciais têm 3 dimensões. Eu quero ouvir aí. Quem é que guardou aquelas 3 letrinhas aí? Para ela ser uma figura espacial tridimensional, ela precisa de 3 coisas. E aí, quais são? Vamos lá? A altura, a largura e a profundidade. Lembram-se que a professora falou do LPA? Tem que guardar. Figura tridimensional tem que ter LPA, ok? E os poliedros? Ah, sim, segmentos de reta. O que tem a ver o segmento de reta com o poliedro? Olha, o que será? Eu esqueci. Não esqueci não. Eles precisam ter segmento de retas. Olha aqui, bem retinho, não é? E eu trouxe para vocês uma figura aqui. Ela é uma figura geométrica, mas será que ela é um poliedro? Observem aí. Olhem só as linhas. Nós temos aí os segmentos de reta, né, que são as arestas. Nós temos aí os vértices. E nós temos o que aí de diferente nessa figura? Uma linha curva, professora. Então ele pode ser classificado como poliedro? Não, é claro que não, porque os poliedros possuem os seus segmentos de reta, não é assim? Próxima figura, aí. Figura não, professora. Vamos ver agora os prismas. Vamos lá? Olha só que lindo quando a gente olha aí, não é? Os prismas. Eu quero que vocês leiam comigo para nós aprimorarmos a leitura sempre. Vamos lá? Nos prismas, há 2 faces idênticas que são chamadas de base. Olha, observem aí. Prisma triangular, as 2 bases triangulares, prisma quadrangular, o prisma pentagonal e o prisma hexagonal. Vamos ver melhor isso aqui? Olhem só. Nos prismas, há 2 faces idênticas que são chamadas de base. Observem os desenhos aí, as figuras. Olha só, nós temos as bases em cima, a base embaixo, elas são idênticas, elas têm as mesmas medidas. Podem ver que um sólido geométrico, ele não pode ter uma base torta, né? Ele não pode ficar torto, por isso tem que ser idênticas e paralelas. Observem as figuras aí. A base quadrada, a base triangular e a base retangular. Continuando, pessoal, olhem só. Nos prismas, nós temos aqui
as bases que definem o nome desse prisma. Aqui nós temos a base pentagonal, 5 lados, nós temos a base triangular com 3 lados, o hexágono com 6 lados e aqui o quadrado com os seus 4 lados iguais. Percebam que são todas semelhantes, elas estão todas estruturadas, não é? Não tem uma para cá e a outra para lá, na mesma medida. E nesse prisma aqui, nós vamos ver o quê? Vocês se lembram que a professora falou que quando duas arestas se encontram, elas formam os vértices, e quando as arestas e os vértices se encontram, elas dão o quê? A forma da face do prisma. Olhem aqui, 1, 2, 3. Nós temos nesse prisma 3 faces triangulares? Não, nós temos 3 faces retangulares. Retangulares, professora, vértices, base, e aí? Estão com alguma dúvida? Ah, mas a gente vai continuar vendo, vocês verão que vai ficar tudo claro para vocês. Vamos lá? Olhem só. Nessa figura, nós temos aí 2 bases idênticas e temos as arestas. Vou contar com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nós temos aí 15, qual é o nome correto mesmo? É linha? Não, 15 arestas. Vamos para o vértices? Olha aí, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós temos 10 vértices. E aí? Olha a face retangular, não é? Essa parte aí da figura geométrica nós denominamos faces. Continuando. Aqui nós temos, nesse prisma, as 2 bases idênticas, como nós já vimos, na mesma medida. Agora nós vamos ver as pirâmides, características de cada uma delas, ó. Eu tenho aqui a base das pirâmides, lembrando que o prisma possui 2 bases idênticas lá que nós vimos. A pirâmide não, ela possui uma base poligonal, olha só. Nós temos aqui o quadrado, o pentagonal, a pirâmide de base hexagonal e a pirâmide de base triangular. Olha só que legal aqui, ó. Vamos ver? Olhem, as arestas se juntam num único ponto formando o vértice. Olha lá, todas as arestas que partem do vértice dessa base se encontram em um único ponto oposto a ela. Uma característica aí das pirâmides. Todas as faces são em forma triangular. Olha lá, pirâmide, para ser pirâmide, tem as suas faces triangulares. Olha aqui, possui as arestas, como nos prismas, possui os vértices e possui as suas faces, só que triangulares. Pirâmides. A base de uma pirâmide também é uma de suas faces. Nós não podemos contar somente as faces laterais, mas a base também. Nomenclatura das bases. Conforme o número de lados é o nome que nós damos. Vamos ver? E olha só a nomenclatura da base. Se a base for um quadrado, prisma ou pirâmide de base quadrada. Se for um pentágono, prisma ou pirâmide de base pentagonal. Se for um hexágono, prisma ou pirâmide de base hexagonal. E vamos agora para um desafio. Eu vou pedir para vocês a ajuda, vocês podem apontar aí na tela da TV e eu mostro aqui. Então vamos lá? Escolha as imagens que podem ser associadas a uma pirâmide. 3, 2, 1. Vamos lá? A pirâmide, a antena e a caixa de presente. É isso. Terminamos por aqui. Um beijo. Fiquem com Deus. Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia.